Vamos conversar sobre algo um pouco estranho, quase um segredo, que eu tenho quase certeza que anda acontecendo com você. Você está no meio do seu dia, completamente focado em outra coisa, e de repente, como se um ímã invisível te puxasse, seus olhos são atraídos para um relógio. Você pega o celular para checar uma mensagem e lá está, 11h11. Você está dirigindo e, ao olhar para o painel do carro, ele marca 14h14. Você vai esquentar algo no micro-ondas, para no meio e o visor mostra 22h22. Na primeira vez, você provavelmente sorriu e achou uma coincidência curiosa. Na segunda, talvez tenha pensado, olha, que engraçado, de novo. Mas quando isso começa a acontecer com uma frequência que desafia a lógica, toda semana, às vezes todo dia, uma voz silenciosa aí dentro começa a perguntar: o que significa isso? Eu estou imaginando coisas? Ou será que isso é algum tipo de sinal? Deixa eu acalmar seu coração com a primeira e mais importante verdade que você vai ouvir hoje. Não, você não está imaginando coisas. E a resposta para a sua segunda pergunta é um retumbante sim. É um sinal, não é um acaso, não é um bug da realidade e não é uma simples coincidência. É algo infinitamente mais bonito, pessoal e intencional. É uma das formas mais doces e insistentes que a espiritualidade, que os seus amparadores e anjos da guarda encontraram para furar o barulho do mundo e sussurrar diretamente na sua alma. Ei, nós estamos aqui, estamos te vendo, preste atenção. Mas por que justamente o relógio? Dentre tantas formas de comunicação, por que eles escolheriam algo tão comum, tão do nosso dia a dia? Existe uma razão linda e cheia de lógica espiritual por trás dessa escolha. E é sobre essa razão que vamos conversar agora. E me conta aí nos comentários, quais horas iguais que você mais viu? A primeira coisa que precisamos entender é que a comunicação entre o plano espiritual e o nosso não é como um telefonema. Imagine que seus protetores espirituais operam em uma frequência de rádio pura, serena e altíssima, uma frequência de paz e amor. Agora, imagine a nossa mente no dia a dia. É uma tempestade de ruídos. É por isso que eles precisam de uma estratégia. Eles precisam de algo que consiga furar esse bloqueio sem nos assustar. E é aqui que a genialidade de usar o relógio se revela. Primeiro, o relógio é um objeto universal e neutro. Ele está em todos os lugares, em todas as culturas. Ele não carrega o peso emocional de outros sinais, como uma pena ou uma borboleta, que poderiam ser mal interpretados. É um ponto de foco limpo e claro para todos nós. Segundo, e mais importante dentro da lógica espírita, usar o relógio respeita profundamente o nosso livre-arbítrio. Seu anjo da guarda não pode aparecer na sua frente e te dar uma ordem. Isso te privaria da sua liberdade de escolha e do seu aprendizado. O toque para olhar as horas é a forma mais gentil e não invasiva de intervenção. É um convite, não uma intimação. É um toque leve no seu ombro dizendo, se você quiser, olhe agora. Você tem total liberdade para ver, achar curioso e seguir com a sua vida. A escolha de dar ou não importância ao sinal é sempre sua. Pense nisso da forma mais bonita possível. Imagine seu anjo da guarda, o ser que mais torce por você no universo, querendo te deixar um bilhetinho de "Eu estou aqui, força, você consegue", ou "Continue no caminho certo". Ele não tem papel e caneta, então ele usa a tela que está sempre na sua frente. Cada hora igual que você vê é um post-it do céu colado no seu dia, um lembrete constante e silencioso de que você é amado, guiado e jamais está sozinho. Agora que entendemos a genialidade do método, a pergunta de $1 milhão permanece. O que, afinal, esses post-its celestiais estão tentando nos dizer? As mensagens podem ter nuances diferentes, mas a espiritualidade nos ensina que elas geralmente se encaixam em 3 grandes tipos de chamado. Conhecer esses 3 chamados é a chave que você precisa para finalmente decifrar essa conversa linda e silenciosa. Então, como podemos começar a decifrar esses post-its do céu? Embora a sua conexão com a espiritualidade seja única e pessoal, as intenções por trás desses toques de amor geralmente se encaixam em 3 grandes categorias de chamado. Preste muita atenção, com o coração aberto, e veja em qual delas a sua vida mais se encaixa neste momento. O primeiro é o chamado da confirmação.
Imagine a cena. Você está imerso em um pensamento sobre um novo projeto, uma ideia que te acende a alma, ou talvez tomando uma decisão corajosa de mudar um hábito ou seguir um novo caminho. Você sente aquela mistura de excitação e um frio na barriga. No auge desse sentimento, no exato instante em que você pensa, será que estou no caminho certo? Você olha para o lado e o relógio crava 11:11, 22:22 ou qualquer outra hora que te chame a atenção. Este, meu amigo, é o plano espiritual te aplaudindo de pé. É um sim vibrante e cheio de amor do seu anjo da guarda. É a forma deles dizerem: isso, exatamente isso. Continue nesse pensamento, nessa vibração, nessa direção. Nós estamos completamente alinhados com você e o caminho está aberto. Prossiga com fé. O segundo é o chamado do amparo. Agora a situação é outra. Você está passando por um momento de desafio. A tristeza aperta, a solidão te visita, a ansiedade sobre um problema parece te sufocar. Você se sente fraco, esquecido, talvez até questione onde Deus está. E no fundo dessa dor, sem que você espere, seus olhos cruzam com 10:10, 13:13, 21:21. Este chamado não é um pedido de ação, não é um sinal para você resolver algo. É um abraço, é a sua equipe espiritual se manifestando da forma mais tangível possível para te dizer: nós estamos aqui, você não está sozinho nem por um único segundo. Estamos envolvendo você em nossas vibrações de paz, te sustentando em nossos braços espirituais. Por favor, respire, eleve seus pensamentos por um instante, faça uma prece, pois o canal de comunicação conosco está completamente aberto para que você receba nosso consolo e nossa força. O terceiro e talvez o mais urgente é o chamado do despertar. Este acontece quando as horas iguais começam a te bombardear. Você vê 14:14 e dali uma hora 15:15, mais tarde 20:20. Parece que o universo está piscando uma luz de alerta para você sem parar. Este é um chamado intenso para o momento presente. É o seu guia espiritual dizendo: pare de andar no piloto automático, preste atenção plena no que você está pensando e sentindo agora mesmo. Frequentemente, isso acontece quando estamos presos em um loop de pensamentos negativos, de autocrítica, de julgamento sobre outra pessoa, ou simplesmente desconectados da nossa essência. A hora igual, nesse caso, é a campainha que toca para te trazer de volta para dentro. A resposta ou a mudança que você precisa está na qualidade dos seus pensamentos naquele exato segundo. Se está gostando do vídeo, deixe o seu like neste vídeo para que essa luz se espalhe e ajude outras pessoas. E se você quer aprender a aprofundar essa conexão, se inscreva no canal para não perder os próximos passos da nossa jornada. Agora que você já sabe o que eles estão te dizendo, sua mente lógica deve estar se perguntando: ok, mas como eles fazem isso? A explicação é mais fascinante do que parece e envolve a sintonia fina entre você e seu protetor. Essa é a grande questão, não é? Depois de entendermos a beleza do porquê e a profundidade do o quê, a nossa mente humana, sempre curiosa e necessitada de lógica, pergunta: ok, mas como? Como exatamente o meu anjo da guarda consegue fazer com que eu olhe para o relógio naquele segundo perfeito? A resposta é ainda mais impressionante do que qualquer teoria mágica. Primeiramente, vamos esclarecer o que eles não fazem. Eles não possuem um controle remoto do universo, não param o tempo e não manipulam os circuitos eletrônicos do seu celular. A ação deles é infinitamente mais sutil, elegante e baseada nas leis naturais da mente e dos fluidos. Para entender, você precisa se lembrar de uma verdade fundamental. O seu protetor espiritual, seu anjo da guarda, te conhece mais intimamente do que você mesmo. Ele está conectado a você por laços de amor que atravessam vidas, o que cria uma espécie de telepatia afetiva, uma sintonia profunda com a sua mente e com a sua alma. Ele conhece a cadência dos seus pensamentos, seus hábitos, seus impulsos e, principalmente, ele sente as suas necessidades espirituais antes mesmo que você as perceba conscientemente. O que acontece então é um ato de pura maestria e sintonia. O seu guia, sentindo que você precisa de um amparo ou de uma confirmação, ou simplesmente percebendo que você está prestes a olhar para o celular por puro hábito, se aproxima do seu campo energético.
Um instante antes do relógio marcar, digamos, 11h11, ele emite uma sugestão mental sutil, um impulso fluídico, que eu gosto de chamar de um toque magnético na sua intuição. É uma onda de pensamento que te diz: olhe agora. Este impulso é tão leve, tão perfeitamente ajustado à sua própria energia, que a sua mente consciente o interpreta como se a ideia fosse 100% sua. E, de fato, a ação física de virar a cabeça e olhar é sua. Seu livre-arbítrio permanece totalmente intacto. Mas a inspiração, o timing perfeito, foi um presente amoroso dele. É uma verdadeira cocriação entre a sua vontade e a inspiração do céu. Por isso, o verdadeiro milagre não está nos números do relógio. O milagre está na sua sensibilidade, na sua capacidade de captar esse toque sutil. O fato de você receber e agir sobre essa inspiração é a prova de que o seu canal com a espiritualidade está se abrindo. Agora que você entende a mecânica divina por trás das cortinas, a próxima pergunta é óbvia e essencial. Como eu posso fortalecer essa sintonia? Como eu respondo a esse chamado de uma forma que abra ainda mais esse canal de diálogo? Existem 3 passos simples para transformar essa comunicação esporádica em uma conversa constante, e é sobre eles que vamos falar agora. Agora que a mecânica divina por trás do fenômeno está clara, a pergunta mais importante surge: como fortalecer essa sintonia? Como transformar esses olhares esporádicos em uma conversa fluida e constante? A resposta, meu amigo e minha amiga, é a chave de ouro para o desenvolvimento da sua mediunidade intuitiva. A força da conexão não está apenas no sinal que eles te enviam, mas na forma amorosa e consciente como você responde a ele. Sua resposta é o que diz ao plano espiritual: eu estou ouvindo, a linha está aberta, podem continuar. Para isso, existem 3 passos simples, mas imensamente poderosos. O primeiro passo é a pausa sagrada. No instante em que seus olhos baterem na hora igual, antes de pensar, antes de julgar, antes de qualquer coisa, simplesmente pare. Se estiver andando, diminua o passo. Se estiver trabalhando, tire as mãos do teclado por 3 segundos. Respire fundo uma única vez de forma consciente. Este ato, que parece tão pequeno, é um ritual de poder imenso. É você quebrando o transe do piloto automático e dizendo ao universo, à sua alma e aos seus guias: eu recebi, eu reconheço este momento, ele é importante. Essa pausa cria uma janela de silêncio na sua mente, o espaço necessário para que a mensagem por trás do número possa ser sentida. O segundo passo, ainda dentro dessa pausa, é a gratidão imediata. A gratidão é o idioma oficial do céu. É a vibração que mais se aproxima da frequência do amor divino. Não precisa ser uma oração complexa. Um simples "obrigado, meus guias" ou "gratidão por estarem comigo", dito em pensamento e com sentimento, é tudo o que eles precisam ouvir. Ao agradecer, você não está apenas sendo educado com a espiritualidade. Você está energeticamente abrindo as portas da sua alma. A gratidão eleva a sua frequência, afina a sua antena espiritual e fortalece o laço entre vocês. É como regar uma planta. Quanto mais gratidão você envia, mais a comunicação floresce. O terceiro e último passo é a pergunta interna. Após pausar e agradecer, com a mente mais serena, faça a si mesmo a pergunta-chave com genuína curiosidade. Qual era o meu último pensamento ou sentimento dominante antes de ver as horas? A resposta a essa pergunta é o conteúdo da carta que você acabou de receber. Se você estava pensando em um projeto com alegria, a hora igual foi a confirmação. Se estava sentindo tristeza ou medo, foi o amparo. Se estava num turbilhão de pensamentos negativos ou julgamentos, foi o despertar. O relógio é o envelope, o seu estado interior é a mensagem. Praticar esses 3 passos, pausar, agradecer e observar, te transforma de um espectador de coincidências em um participante ativo e consciente de um lindo diálogo com seus anjos. Ao praticar isso, o que antes era um evento estranho se torna uma conversa cheia de amor. E perceber que essa conversa está sempre disponível nos leva a uma conclusão final e maravilhosa sobre o que realmente significa ser um ser espiritual vivendo aqui na Terra. E então, depois de toda essa jornada, qual é a conclusão maravilhosa a que chegamos? É a de que você é imensamente mais sensível, mais conectado e mais amparado do que talvez tenha imaginado a vida inteira.
Ver horas iguais com frequência não é um fenômeno aleatório para poucos escolhidos. Na visão espírita, é um dos sintomas mais claros de uma mediunidade intuitiva que está se abrindo e se desenvolvendo em você. É a sua sensibilidade, a sua antena da alma se tornando mais forte, mais calibrada e mais capaz de perceber as sutilezas do plano espiritual. O que o mundo às vezes pode chamar de ser sensível demais, o céu chama de estar perfeitamente conectado. Essa sua capacidade de perceber esses toques magnéticos, esses sussurros silenciosos, é uma bênção imensa. É a prova concreta de que o véu entre o seu mundo e o mundo dos seus protetores está se tornando cada vez mais fino, não por um acaso, mas porque você, em sua jornada, está se tornando mais receptivo à luz. Você está evoluindo. Portanto, a partir de hoje, eu te convido a mudar a sua percepção. Não veja mais as horas iguais como um evento misterioso que acontece para você, mas sim como a confirmação de um diálogo amoroso que acontece com você. Seus guias não falam com você apenas de vez em quando, eles estão em comunicação constante. A grande diferença é que agora você aprendeu a decifrar uma das mais belas linguagens que eles usam. Se esta nossa conversa te trouxe clareza, te fez sentir menos sozinho e mais conectado, eu te peço, deixe o seu like para que essa vibração de despertar possa encontrar outros corações que também buscam por respostas. E se você quer continuar aprendendo a entender a linguagem do espírito e a fortalecer a sua intuição, se inscreva no canal, pois será uma honra ser seu companheiro de jornada. E por fim, vamos transformar os comentários abaixo em um grande mural de experiências e sincronicidades. Eu quero muito saber de você e a sua história vai inspirar outros. Qual a hora igual que mais te persegue ultimamente? E o que você estava pensando ou sentindo da última vez que a viu? Compartilhe o seu chamado. A sua experiência pode ser a confirmação que outra alma, lendo os comentários, estava esperando receber. Fique em paz e fique atento aos sinais. Eles estão por toda parte.